Na pergunta 526 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos: tendo ação sobre a matéria, os espíritos podem provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Muito interessante a pergunta. Será que todos os desastres, os acidentes que acontecem, os espíritos precisam provocar aquele acidente, aquele desastre, para que os eventos kármicos aconteçam? E os espíritos responderam: é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para anulá-las, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural e sem que para isso fosse preciso a produção de um milagre. Nós espíritas não aceitamos a ideia do milagre, se considerarmos que o milagre seria a mudança em alguma lei natural. E todo ser humano, toda a nossa relação com o universo, diz respeito exatamente às leis naturais. Então, a espiritualidade pode me inspirar a tomar uma atitude, ou pode me inspirar a não tomar uma atitude. Se aquela escada, por exemplo, está com defeito, e eu não tenho uma força kármica que me ligue à condição de ter que morrer porque caí de uma escada, então a espiritualidade pode me desviar daquilo. Ou pode insuflar a ideia de que eu suba naquela escada. Exatamente porque aquilo faz parte do meu karma. Mas eles não vão quebrar a escada para mim, não. E os espíritos têm de fato a capacidade de interagir com a matéria. Mas essa interação sempre segue as leis naturais sem anular ou violar essas leis. A ideia de que os espíritos não provocam eventos miraculosos ou sobrenaturais que contrariem as leis da física ou da natureza, ao invés disso, eles podem influenciar os pensamentos ou as decisões das pessoas, levando-as a agir de certa forma que, dentro das condições naturais e físicas existentes, resultem em determinados acontecimentos. A morte do homem ao cair de uma escada que se quebra não é causada diretamente pela ação de um espírito quebrando a escada, mas sim pelas condições pré-existentes da escada, estar podre ou não ser suficientemente forte, e pela decisão do homem de subir nela, que pode ter sido influenciada pelos espíritos. Se estava no destino daquela pessoa morrer dessa forma, os espíritos poderiam ter inspirado a ideia de subir pela escada, sabendo que ela se quebraria sob o peso do homem, mas sempre dentro de um contexto em que a causa da morte é um efeito natural, não um ato miraculoso ou sobrenatural. Pois os espíritos trabalham dentro das leis da natureza, e que sua influência é mais sutil, relacionada à inspiração ou à influência sobre as decisões e ações humanas, ao invés de intervenções diretas e milagrosas no mundo físico. É uma perspectiva que busca harmonizar a crença na ação dos espíritos com respeito pelas leis naturais que regem o universo. É importante destacar como essa visão se enquadra dentro de um contexto mais amplo de crenças e entendimentos para o papel dos espíritos no universo. A ideia de que os espíritos podem influenciar os eventos materiais sem violar as leis da natureza reflete uma concepção de mundo onde o espiritual e o material estão interconectados de maneira complexa e sutil, sugerindo uma complexidade na interação entre o espiritual e o material que desafia as explicações simplistas. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado pela sua atenção.
Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.